Dia de César Romão é dia de César Romão, mas antes vamos acompanhar uma história que envolve um garoto doente e uma cidade inteirinha. É um exemplo de solidariedade e amor ao próximo que nós vamos acompanhar juntas. Um garoto com uma doença grave. Uma cidade inteira decidida a ajudar. E todos na luta contra o tempo. Em uma pequena cidade da Inglaterra, uma imensa fila chamava a atenção. O que estariam fazendo 5.000 pessoas debaixo de chuva à espera de atendimento? Toda a mobilização tinha um motivo nobre. Era para saber quem poderia ser doador de células-tronco compatíveis com as de um garotinho de apenas 5 anos. O pequeno Oscar sofre de um tipo raro e agressivo de câncer do sangue e da medula óssea. Segundo a equipe médica responsável, o menino teria só 3 meses para encontrar um doador e realizar o transplante que pudesse curá-lo da doença. Sem perder tempo, os pais de Oscar lançaram a campanha Hand in Hand for Oscar, traduzindo de mão em mão pelo Oscar. O objetivo era convencer o maior número possível de pessoas para se inscreverem como doadores. E o resultado foi quase que imediato. Mesmo com uma forte chuva, quase 5.000 pessoas fizeram fila do lado de fora da escola do menino para realizar a inscrição. Emocionados, os pais agradeceram a solidariedade e ao amor demonstrados no ato, que pode salvar a vida do pequeno Oscar. Ô, Romão, prazer te receber. Eu fico tão emocionada. Solidariedade é uma coisa que me emociona, sabia? O bem é contagiante, as pessoas precisam entender isso. É um prato delicioso, o bem é contagiante. E é interessante porque eu tenho certeza que você tem lá mais de 5.000 pessoas. Agora eu acredito que os milhões de pessoas que assistiram, mas por que eu não fui? Exato. Por que eu não estou participando? Nós hoje vivemos assim de um jeito meio estranho, né? As pessoas às vezes não fazem o bem pelo mal que lhe fizeram. Então, você não deve se tornar uma pessoa ruim pelo mal que te fizeram. Você não deve perder a sua essência pelo mal que te fizeram. Às vezes nós participamos aí de algumas coisas que não são reais. Você fala, puxa, fui enganado. Ué, mas continua uma pessoa boa. Você não precisa ficar ruim porque você foi enganado. Porque aquilo que você se propôs a ajudar não é algo que você imaginava. Continue uma pessoa boa. Não se torne uma pessoa má, sem o instinto da solidariedade pelo mal que lhe fazem. Seria uma boa medida, eu acho, a gente começar a propagar, mesmo no nosso cotidiano, boas notícias, né, Romão? Porque eu vejo isso, para mim, é exceção no mundo. Acho que por isso que eu me emociono, porque, sabe, eu fico com os olhos cheios de água, mas eu acho que isso acontece com mais frequência, gente que não tem conhecimento, não é? Eu acho que é só este quadro que está fazendo isso aqui no Brasil. Olha. Você sabe que há uns meses atrás, uma rádio resolveu só naquele dia dar boas notícias. Não haveria má notícia. Mas aconteceu uma tragédia tão grande aqui, no Brasil, em São Paulo, que eles foram obrigados, impelidos Ai, que triste. a falar sobre a tragédia. E o diretor da rádio não queria. Então, veja que como nós somos impulsionados a valorizar o que não é bom. Isso, Romão, exatamente. Arthur Schopenhauer, um grande filósofo alemão, nos deixou uma parábola que é dos porcos espinhos. Qual que é? Ele dizia assim, que os porcos espinhos estavam sumindo do planeta, porque eles ficavam muito juntos e eles se machucavam. Eles ficavam muito longe e eles morriam, porque a preservação era difícil. Então não tinha alternativa, né? Alternativa. Muito junto, morre. Muito junto morre, muito separado morria de frio. Quando chegava o frio, eles morriam. Então eles tomaram a seguinte decisão. Eles resolveram conviver com as feridas que faziam e resolveram conviver com as feridas que lhes faziam. E eles descobriram a distância exata para se manterem um do outro e preservar a espécie.
Eu acho que falta isso para a gente hoje no mundo. Falta a gente descobrir essa distância exata para que a gente pratique o bem, para que o bem seja mais importante do que as notícias ruins. Notícias ruins nos causam indignação, o bem não, o bem nos dá esperança. Quando a gente vê uma notícia muito ruim, você fala, puxa, o mundo está perdido. Agora, você vê uma notícia como essa, quanta esperança ainda há no mundo. Como existe gente boa, essa é a frase normalmente que a gente ouve. E existe, todos nós nascemos com o que eu chamo de a semente de Deus. Todos nós. Todos, sem exceção. Ah, Romão, como você pode provar isso? Olha, é fácil. Então prenda o bandido, já que você sabe que ele é bandido logo que ele nasce. Assim que ele chegar na sala de parto, esse vai ser bandido, prende ele, pronto, já prende bebê e já tira da sociedade. Então todos nós somos um reflexo do universo. Todos nós nascemos com essa semente. Só que tem um detalhe. Qual? A gente precisa regar essa semente. Se você quiser ver o bem no mundo, você precisa ser o bem que você quer no mundo. Você tem que criar um mundo dentro de você primeiro. E depois esse mundo você vai levá-lo para fora. É aquela frase que eu li no livro recente do Vitor Hugo, que é: não existem sementes ruins, existem sementes mal cultivadas. Ou o Cristo falava sobre isso, né, de você lançar semente nos rochedos. Agora, semente no rochedo, olha que interessante. Se você olhar as regiões videiras do mundo, por exemplo, na França, a raiz de uma xepa, de um pé de uva, chega a andar por 12 quilômetros buscando água. Olha a sabedoria da Olha natureza, que interessante. Romão. Agora, por que nós não somos assim? Somos assim. Somos. É que a gente desiste. Tem mais gente no mundo que desiste, Regina, do que gente que fracassa. Se você observar bem, você verá que a pessoa não fracassou, ela desistiu. Ela largou tudo. Aquilo não é um fracasso. Faltou perseverança. Faltou perseverança, faltou ela acreditar que ela tem esse potencial, mas você precisa ser esse potencial. Então, seja no mundo o mundo que você quer para você. Ah, mas eu quero que o mundo seja colorido, só que tem que ser com as minhas cores. Não, são 7, né? O mundo tem que ter as 7 cores. Tem que ter as 7 cores do arco-íris, não pode ser só a sua. A gente tem que aprender a conviver com as outras cores também. Nós temos no planeta Terra apenas 9 tipos de personalidade. Imagine só existem 9 tipos de pessoas no mundo com as quais você precisa aprender a lidar. Você vai se dar bem aí com 7 bilhões de pessoas. Agora, tem alguém preocupado em conhecer um pouquinho dessas 9 personalidades? Não. Eu me preocupei com isso, outras pessoas se preocupam. Nós temos nas nossas relações o que eu chamo de faixa amarela. Se as pessoas aprendessem a respeitar a faixa amarela, a gente faria mais o bem no mundo. E o que é respeitar a faixa amarela? Olha, são 9 personalidades. Tá. Então, eu conheço a sua personalidade, eu sei onde é a sua faixa amarela. O que é a faixa amarela? É a faixa de atenção. Ah, é a faixa amarela do outro. Do outro. É a faixa de atenção. Eu não posso entrar, eu não posso passar dali. Ali é o seu limite. Então, é respeitar. Respeitar o limite. Respeita o limite. E as pessoas não fazem isso. As pessoas atravessam o limite. Dá um exemplo bem bobinho. Por favor. Se você é uma pessoa educada, você não liga para ninguém depois das 22 horas que não seja da sua família. Tá certo? Ou que seja um amigo íntimo, assim, mas muito íntimo. Se você fizer isso, você está passando a faixa amarela. Então, nós temos que ter noção do limite que as outras pessoas têm. Porque quando é que as pessoas se desentendem? Quando alguém atravessou a faixa amarela. Você entrou no limite do outro, ou o outro entrou no seu limite. Uma vez feito isso, tem conserto? É difícil, porque é vaso quebrado. Você vai colando, fica ali, mas sempre tem a rachadura. Né? Tambor que carrega querosene não perde o cheiro. Então, aquilo fica. Né? Aquilo fica. É difícil. E as pessoas esquecem muito mais facilmente o bem do que o mal. Quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. Por que essa dificuldade que a gente tem em esquecer o mal? Porque é ruim para quem tem a memória, né? A gente foi ensinado a isso. Quais são os maiores comentários que a gente
vê na sociedade. Essa notícia, por exemplo, teria que ser comentário hoje entre milhões de pessoas. Não é? Todo mundo tem que estar compartilhando. Olha, pega essa notícia agora, compartilha no seu WhatsApp. Agora, se a gente estivesse discutindo aqui uma das tragédias que nós temos aí quase toda semana, aí todo mundo compartilhando. Você viu o que a Regina falou no programa dela, daquela tragédia? Bom, ela passou uma notícia aqui maravilhosa hoje. Compartilha isso. O bem precisa ser compartilhado, porque ele é contagioso. E é um contágio positivo, né? Sempre, você tem vontade de participar. Quando você vê algo acontecendo e vê que esse algo tem uma energia que vai fazer uma mudança no mundo e até vai fazer bem para você, você vai se sentir melhor quando você pratica o bem. Você fala assim, puxa vida, mas e se eu estiver sendo enganado? Esquece isso, faz o bem e pronto. É como se você tivesse tomado um remedinho que vai deixar você mais feliz, vai deixar você mais contente e vai deixar o mundo melhor. E você vai incentivar outras pessoas a isso também, né? Nós recebemos um rabino aqui outro dia, e um rabino ortodoxo. Eu sou amigo de muitos, adoro eles. Pois é, e ele falou uma coisa que ficou muito assim marcada na minha mente. Não basta ser bom, tem que praticar o bem. Tem que praticar. Não é, porque às vezes a gente se acha uma boa pessoa, mas se não pratica o bem... Eu tenho um amigo rabino, ele Eu é tão, adoro os rabinos ele também. é tão ortodoxo, quando eu jogo xadrez com ele tira o bispo e põe um rabino ali. Eu adoro os rabinos, são sensacionais. O que você quer do mundo, seja isso. Você sempre fala. Seja isso. É isso. Não adianta você querer uma coisa do mundo e você ser outra. Vamos falar do trânsito, por exemplo, que é uma... Eu costumo dizer que se você quiser medir o potencial emocional das pessoas... Solta no trânsito. Vai andar no trânsito. Você fala assim, tá tudo horrível, tá perdido, todo mundo xinga, ninguém dá passagem, avança na faixa. Bom, e você? E aí, como é que você está? Já perdeu sua carteira 3, 4 vezes? Tem quantas multas, né? Já está fazendo cursinho pela qual vez? Enésima? Então, nós temos que nos vigiar. Se vigia. Se você errar, corrija. Sempre é tempo. Se olha no espelho todo dia antes de você dormir e pergunta assim, eu fiz o bem hoje? Não, olha, amanhã você vai acordar e correr para fazer. Olha aqui, eu vou fazer uma atitude bem positiva. Obrigado. Indicar mais um livro do Romão, César Romão, A Semente de Deus. Essa é uma das publicações do Romão que você encontra nas livrarias? Todas as livrarias do Brasil, em mais 51 países. Olha só, no Sebos também você encontra todas as publicações do Romão. Você encontra o Romão também no Facebook como Romão César. No Instagram Instagram, Romão César Romão também. César. Estou lá te esperando. Você sabe que eu faço publicações toda semana, de artigos, posts motivacionais, as pessoas compartilham muito e eu fico muito feliz se você der uma passadinha por lá. E eu fico muito honrada quando você coloca as nossas conversas no seu Instagram, de verdade. Me sinto assim, coroada, de verdade. É um prazer, é uma alegria imensa. Prazer te receber sempre. Deixa eu te dar um abraço, Romão. Vai com Deus, viu? E olha, parabéns aí a você, a Gazeta, toda a sua produção, por ter levado essa notícia aí hoje ao ar. Muito obrigada. Você nos motiva. Obrigado. Muito obrigada, viu? Vai com Deus.